No dia 28 de abril de 1999, o Camp Nou estava lotado, mais de 80 mil pessoas gritando. E antes do jogo começar, você vê desfilando no gramado 250 ex-jogadores do Barcelona. Lendas absolutas, porque o clube estava comemorando 100 anos de história. E aí, para fechar a festa, eles resolveram fazer um amistoso. Mas não era qualquer amistoso, não. Era contra a seleção brasileira. Era o Brasil de Ronaldo, Rivaldo e Romário, todos juntos no mesmo ataque. Sim, você ouviu direito, os 3 R's no Camp Nou. Se você acha que isso parece roteiro de filme, é porque basicamente foi isso que rolou. Bom, muito prazer, eu sou o Lucas Silva e você está assistindo o De Tabela. E hoje a gente vai rever um dos momentos mais épicos da história do futebol. Então, antes que você esqueça, já deixa o seu like e se inscreve no canal, pois sempre tem vídeo novo aqui no canal da F9. Bom, como de costume, bora voltar um pouquinho no tempo. Vamos para 1999, que aliás era um ano louco para o futebol. O Barcelona era o atual campeão espanhol e depois ia vencer a temporada 98 e 99 com o Luís Van Gaal no comando. E o time era recheado de craques: Rivaldo, Figo, Guardiola, Kluivert, Luís Henrique, era um timaço, sabe? Do outro lado estava a seleção brasileira, que ainda estava se recuperando da tragédia da Copa de 98, aquela final contra a França que a gente prefere nem lembrar. Mas o técnico Vanderlei Luxemburgo estava montando um time para tentar reconquistar a confiança do povo. E ele tinha à disposição um elenco que no papel era absurdamente ofensivo. Então o Barcelona olhou para a comemoração do centenário e pensou, por que não chamar a seleção brasileira para um amistoso? E o Brasil aceitou. O ataque brasileiro naquele dia era Ronaldo, Rivaldo e Romário. 3 gerações, 3 lendas vivas. E eles iam enfrentar o Barça no Camp Nou, na frente de 80 mil catalães. Bom, o juiz apita e o jogo começa com aquele clima de festa, mas com uma pegada competitiva também, porque ninguém gosta de perder, mesmo um amistoso, né? Ainda mais num jogo simbólico desses. O Barcelona entrou com Respi no gol, Heisiger, Abelardo, Frank de Boer e Sergi na defesa. Guardiola, Luís Henrique e Cocu no meio. E lá na frente, o trio Figo, Kluivert e Zenden. O Van Gaal armou o time dele com o Guardiola comandando o meio-campo. E Figo fazendo aquelas jogadas que a gente sabe que ele fazia e que depois, né, ele viraria o inimigo público número 1 quando ele foi pro Real Madrid. Mas isso daí é outra história. O Brasil de Luxemburgo veio com Rogério Ceni no gol, Zé Maria, Odivan, Scheid, eu acho que é isso, Roberto Carlos, Flávio Conceição, Emerson e Amoroso no meio. E no ataque, bom, aí era o ataque dos sonhos. Rivaldo, Romário e Ronaldo. Rivaldo, inclusive, estava numa situação curiosa, porque ele jogava pelo Barcelona. Então ele ia jogar contra o próprio clube no próprio estádio, na frente da própria torcida. E essa galera, ela amava o Rivaldo, ele era o ídolo absoluto lá, imagina o clima. E aí o jogo esquenta, o Barcelona pressiona, o Brasil responde com aquele futebol característico e aos 28 minutos, Ronaldo Fenômeno abre o placar com um golaço, deixando o goleiro vendido no lance. O cara que um ano antes tinha passado por aquela situação bizarra e trágica na final da Copa e que ainda estava tentando se reencontrar, resolve lembrar o mundo de quem ele era. Ele recebe a bola, faz aquela arrancada clássica e coloca o Brasil na frente. A torcida do Camp Nou, por um momento, ficou em silêncio. Mas o Barcelona não era um time de ficar para trás não, mano. Ainda mais jogando em casa. 6 minutos depois, aos 34 minutos, Luís Henrique empata o jogo. O Camp Nou volta a explodir. A festa do centenário pro Barça continua perfeita. Só que antes do intervalo, aos 41 minutos, acontece o lance mais simbólico da partida. Antes da gente voltar pro vídeo, eu preciso te passar um recado, cara. Se você curte aposta esportiva, você precisa conhecer a Futbet. É uma exchange brasileira, uma plataforma onde você faz as suas apostas não contra a casa, e sim contra outros apostadores. É isso mesmo, cara. É o lugar ideal para você demonstrar os seus conhecimentos dos esportes. E lá você pode fazer as suas apostas com apenas R$1, sem contar que o depósito mínimo para você começar é de R$10. E você ainda pode aproveitar as super odds, que quase todo dia tem uma novidade para você. E o melhor, tudo num ambiente seguro, regulamentado e feito para quem vive o futebol. Então, se você é maior de 18 anos e tem responsabilidade, basta abrir a sua conta no link que tá aqui na descrição. Bora pro vídeo! O Rivaldo, o xodó da torcida do Barça, acerta um chute na veia e coloca o Brasil na frente de novo.
2-1 para o Brasil. O Rivaldo ainda fez uma homenagem para o Barcelona com uma camisa estampada com o símbolo do Barça que ele estava usando por baixo da camisa da seleção. Bom, no intervalo o Van Gaal mexeu no time, tirou o Respi e botou o Arnau no gol. Tirou o Guardiola e colocou o Xavi. Sim, aquele Xavi que depois virou uma lenda, e tirou o Kluivert para a entrada de Sonny Anderson. O Barcelona voltou mais ligado, querendo um empate. E conseguiu. Aos 62 minutos, Philippe Cocu empata o jogo, 2-2. O estádio voltou à vida e a festa volta a fazer sentido para a galera que torce pro Barcelona. O jogo segue com mais substituições dos dois lados. O Amoroso sai e entra o Giovani. Zé Maria dá lugar a Rogério Fidelis, aos 69 minutos. Roger entra no lugar do Cocu e o clima já é mais de confraternização do que uma disputa mesmo. No fim, o placar fica nisso aí. Barcelona 2, Brasil 2. Um empate justo para um jogo histórico. E todo mundo sai feliz, né? Ou quase. Bom, mas vamos combinar que ver Ronaldo, Rivaldo e Romário juntos jogando contra um time do Barça no Camp Nou, com 80 mil pessoas assistindo, isso aí não tem preço. É o tipo de coisa que só o futebol proporciona. Então é isso, mano. Esse foi o dia que o Barcelona enfrentou o Brasil dos sonhos, que aliás ainda faltou o Ronaldinho, que a galera insiste em colocar na história. Mas enfim, foi um jogaço de comemoração de 100 anos. E o mais louco é que a gente quase nem fala desse jogo, né? Ele meio que se perdeu no tempo. Mas quando você para pra pensar nas lendas que estavam ali, no clima, no placar, no simbolismo todo, cara, é surreal. O futebol é isso. Tem algumas histórias aí que parecem roteiro de filme. E você já viu esse jogo histórico? Deixa nos comentários. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal e não ativou o sininho, corre pra dar essa moral pra gente, fechou? Tamo junto e até a próxima.